Um ecossistema empresarial mais moderno e competitivo possui vários agentes com papéis fundamentais na construção desse ambiente. Um deles merece atenção especial: as ICTs, Instituições de Ciência e Tecnologia. Qual é a importância desses agentes para acelerar processos de inovação? Para tratar desse tema, convidamos o pesquisador do Centro de Performance Industrial do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, Cauã Ferreira Cardoso. Boa tarde, meu nome é Cauã Ferreira Cardoso, eu sou pesquisador do Centro de Performance Industrial do MIT, dos Estados Unidos. Antes de mais nada, eu queria agradecer aos organizadores pelo convite, por dar um espaço tão importante para o debate da inovação, principalmente num momento histórico nesse país que realmente a gente precisa. Ontem, teve uma fala do Laércio, presidente da Cisco, que eu me identifiquei muito, que ele falou da importância do acesso a oportunidades na história dele, que alguém que cresceu numa cidade do interior do Mato Grosso do Sul e chegou a ser presidente de uma multinacional, e também está aqui, ontem no caso, falando para uma plateia de tomadores de decisão como vocês. Ouvindo a fala dele, eu me identifiquei, não por ser, claro, presidente de uma multinacional, mas porque me fez pensar no meu privilégio e responsabilidade de estar num evento desse como jovem ainda, negro que também veio de uma família de baixa renda. E realmente eu tenho que agradecer aos organizadores por incluírem pessoas com um perfil que nem o meu, que nem o Laércio, e quem sabe isso seja uma oportunidade também para inspirar meninas e meninos que estão lá na mesma situação que a gente estava há anos atrás, e que eles possam saber que espaços como esses e debates como esses também, eles pertencem aqui. Esse também é um lugar para eles. Enfim, só esse depoimento pessoal e agradecimento aos organizadores. Eu estou aqui para falar da importância dos ICTs para acelerar o processo de inovação. Eu venho de um centro, estou representando aqui um time grande de pesquisadores, do centro que é liderado pela Elizabeth Reynolds, que já tem mais de quase 30 anos trabalhando nas questões de competitividade, de produtividade e de inovação, e que alguns desses livros aí, talvez alguns de vocês já conheçam, mas tem pessoas e pesquisadores realmente topo de linha, como o professor Michael Piori, Richard Lester, Susan Berger. Então, tem uma história aí que vai, para dar um contexto no que eu vou falar. Boa parte do que eu vou falar aqui com relação aos ICTs vem de uma pesquisa, que é um projeto de pesquisa que foi uma parceria entre o MIT e o Senai, que já tem 5 anos, que é chamado Avançando Inovação no Brasil, e que a gente lançou esse livro, Innovation in Brazil. Foi o mês passado que a gente fez 2 eventos, já está disponível em inglês, em outubro vai estar disponível em português também, onde a gente pegou um time de brasileiros e estrangeiros e realmente veio ao Brasil e tentou estudar o Brasil, principalmente dentro do contexto dos últimos 20 anos, e tentou entender qual é o papel da inovação no desenvolvimento. Então, conclusões gerais que a gente teve, eu só estou falando isso para dar um contexto geral, até que eu vou falar na questão específica dos ICTs. 3 conclusões gerais que, nos últimos 20 anos, a gente teve um progresso significativo do ecossistema de inovação brasileiro, apesar das crises políticas e econômicas que todo mundo sabe. Mas nesse final da segunda década, agora em 2019, é um momento crítico na história, que realmente o Brasil não pode se dar ao luxo de perder ainda mais a competitividade mais que vem tendo. Então, agir agora, no curto prazo, é muito importante para o futuro, mais talvez que em momentos do passado. E, finalmente, políticas de inovação, é muito importante que a gente pense nelas não de uma maneira isolada, mas de uma maneira em que a inovação é um tema transversal
e que influencia também em políticas sociais, em políticas de trabalho, em políticas de educação, que entender essas relações é tão importante ou mais do que tentar entender a inovação isoladamente. Além dessa parte das conclusões gerais, a gente definiu umas 5 estratégias, eu só vou falar por alto de 4 delas e focar em uma que tem a ver com as instituições e os ICTs. A primeira que tem a ver com alinhamento de políticas industriais de inovação. A segunda que tem a melhor integração com a economia global, que tem a ver com o Brasil não necessariamente tirando todas as barreiras, mas sendo mais estratégico, seletivo e gradual em como você estabelece essas barreiras que mediam a relação com agentes externos. Você tem uma promoção de setores estratégicos, como o aeroespacial, o de petróleo e gás, de energias renováveis. E também tem aqui um tema que aqui foi falado muito, que é a relação, o melhoramento da colaboração entre universidades e empresas, que é algo que vai fazer uma diferença muito grande no Brasil para frente. Como eu falei aqui, tem uma dessas prioridades das 5 que eu vou falar mais, que tem a ver com o apoio às instituições, às inovações institucionais, que foi uma coisa que surpreendeu o nosso time quando a gente começou a fazer as pesquisas, que é a variedade que tem no Brasil de novos modelos de ICT, novos modelos de gestão da inovação, e isso tem que ser mantido e ter dado suporte, o maior suporte possível, porque realmente faz a diferença na construção de ecossistemas de inovação que é saudável e produtivo. Aqui eu estou citando 2 exemplos que a gente conheceu melhor, mas entre vários, que é o Instituto Senai de Inovação, que é uma rede de 26 institutos, que o Senai criou a partir de 2012, se não me engano, 2013, que teve a ideia em que utilizou, a parte inovadora o Senai tem uma tradição de ensino técnico muito grande, são mais de 60 anos de instituição, e uma instituição que também fazia serviços tecnológicos e resolveu agregar valor a seu portfólio de atividades, realmente implementando institutos de inovação, investindo aí, com a parceria do BNDES e do Fraunhofer, mais de 200 milhões nessa empreitada. Então, aqui, esse é realmente um exemplo que mostrar para que em organizações brasileiras é mais do que fazer inovação, é fazer uma incubadora ou um hackathon. O Senai está realmente mudar a organização por dentro para você incorporar a inovação de uma maneira holística. É claro que tem muitos desafios, mas esses exemplos eu acho que são importantes salientar e divulgar para o resto do Brasil. A Embrapi, o Dr. Jorge vai estar aqui no painel, seguindo o meu, vai poder explicar para vocês melhor do que ninguém, mas a Embrapi também é um modelo muito interessante, por uma maneira diferente do Senai, que foi uma instituição recente criada para atender um gap no mercado, que era o gerenciamento de riscos do setor privado em fazer inovação, e o segundo, que era a agilidade e a flexibilidade dos recursos que são dedicados a esse fim. Então, a Embrapi, ela seleciona laboratórios de alta performance, hoje eu acho que são 42, se não me engano, unidades Embrapi pelo Brasil, e a partir do momento que essas unidades são credenciadas, que eu vou falar, que a gente aprendeu no processo aí desses 5 anos de pesquisa, e que eu acho importante aqui dividir com vocês. O primeiro deles tem a ver com e eu falo isso como, antes de mais nada, brasileiro, de a ânsia de encontrar uma solução ou ICT perfeito que vai resolver todos os problemas. Na verdade, não é bem assim. O que a gente fez, nosso time pesquisando exemplos de ICTs no mundo inteiro, é que existe uma variedade de modelos e a aplicabilidade desses modelos depende do contexto e do objetivo que você quer. Então, se você quer... E todos eles têm prós e contras. Então, um ecossistema de inovação saudável e produtivo, ele vai passar por uma variedade de papéis, por uma variedade de modelos que vão interagir e não necessariamente num modelo que é um one size fits all, que a gente chama. Então, aqui, a gente fez uma tipologia, só para dar um exemplo rápido, onde você tem ICTs, por exemplo, que são criadores de conhecimento,
que focam mais na pesquisa e tem mais frequentemente tem financiamento público, e eles funcionam bem diferente de um ICT que é prestador de serviço, por exemplo, que é muito mais gerado por uma lógica de mercado e é muito mais dependente daquele dinheiro que ele gera com serviços para se sustentar. Se você, por exemplo, promove, como governo, vamos dizer, uma quantidade desproporcional de prestadores de serviço como o ICT, e na hora que você quer estabelecer uma política pública que forneça um setor, vamos dizer, que ainda não tem demanda, um setor de uma área nascente na economia, o que vai acontecer é que você, como poder público, tem uma habilidade limitada de influenciar esses prestadores de serviço que não pegam dinheiro do governo, eles estão lá na lógica de fazer o dinheiro deles e tem a facilidade de você direcionar eles para uma agenda pública é diferente de um gerador de conhecimento que tem financiamento público. Isso é só um exemplo. Então, só para dizer que não é aqui uma questão de defender financiamento público para tudo, mas enfatizar o fato que existem modelos diferentes, com prós e cons, e que eles têm que ser pensados dessa maneira, não como uma solução para todos os problemas. O segundo aprendizado tem a ver com algo que é muito próximo do meu coração, que tem a ver com o desconhecimento da diversidade de ICTs que a gente tem no Brasil. Aqui é muito comum a gente falar de Rio e São Paulo, a gente falar do que acontece aqui no Sudeste, um pouco mais no Sul, mas muito menos se fala do que acontece fora desse eixo. Então, eu estava jantando com o Dr. Jorge lá em Brasília, presidente da Embrapi, e ele me falou, Cauã, olha, você conhece o Inatel, que fica lá em Santa Rita de Sapucaí? Você conhece o pessoal lá do Ceará, de Campina Grande, que trabalha com ciência de computação? Esses caras estão tendo performance melhor ou do mesmo nível que o pessoal do Sudeste, mas ninguém conhece. Então, se tem uma mensagem, e eu, para fazer essa pesquisa, foram 5 anos, 4 anos meus participando, viajando o Brasil todo, de divulgar e mostrar a necessidade de se entender o Brasil melhor. O que a gente vê é muito que hoje se gasta mais dinheiro em ICT, muitas vezes, em gente viajando para a China, para os Estados Unidos, me visitando lá no MIT, do que conhecendo o ICT no estado vizinho. Isso precisa mudar, precisa ter um balanço maior nessas possibilidades. No caso do Senai, a mesma coisa, estudando a rede, o que eu fui, um exemplo, o maior supercomputador do mundo, da América Latina, está o Santos Dumont, está lá no Rio de Janeiro. Alguém aqui sabe onde está o segundo maior computador da América Latina? Alguns sabem. Está em Salvador, no Cimatec. Ele não está em São Paulo, ele não está em Minas Gerais. A gente foi, por exemplo, eu fiz bastante entrevista com o pessoal dos institutos de inovação no Rio de Janeiro, minha terra natal, vocês provavelmente reconheceram o sotaque. Na minha terra natal tem o ISE de Química Verde, tem o ISE de Biosintéticos, que são realmente excelentes, mas tem um outro ISE que tem numa área parecida e que também tem um modelo super interessante em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, que é o ISE de biomassa. Agora, quem conhece o ISE de biomassa? Muito menos gente. A gente precisa entender melhor esses modelos para entender inovação no Brasil. Terceiro aprendizado. Se, por um lado, o público geral não conhece bem os ICTs que existem no Brasil, e a diversidade, a variedade e a criatividade que eles têm que ter, os ICTs em si, pelo que a gente observou, também não aprendem muito um com o outro. E isso é um problema. Então, existe uma importância da aprendizagem qualificada e colaboração entre os ICTs, que a gente viu que realmente estava faltando. Quando eu falo colaboração e aprendizagem qualificada, eu falo que é mais do que fazer um projeto que no papel está junto, é realmente criar projetos de inovação coletivamente. Isso a gente encontrou alguns modelos, infelizmente não são a maioria, mas a gente encontrou alguns modelos interessantes no Cimatec, que na verdade é um modelo que criou dentro da organização, que eu coloco ali, modelos intra-organizacionais, dentro da organização, um ambiente de aprendizado que, na verdade, foi mais interessante para mim do que ter o supercomputador ou
fazer projetos, né, do tamanho que eles fazem. Eles usam o projeto como uma unidade de aprendizado, onde eles envolvem o pesquisador de inovação, o técnico do laboratório e também os alunos e professores dos programas educacionais deles, num projeto só. E com isso você não só melhora a qualidade de inovação, mas você também multiplica o impacto da inovação para os alunos, para os professores, para os pesquisadores. Então, eu acho que modelos como esse são muito interessantes e têm que ser mais investigados. No caso da rede dos ISES, a gente também viu uns modelos interessantes de colaboração, principalmente entre ICTs que têm áreas complementares, mas que, em teoria, não tem nada a ver um com o outro. Por exemplo, eu estava ontem almoçando com o Vitor, que é o diretor do ISE de Soluções Integradas de Metal Mecânica, ele deve estar aí, e a Carolina, que é diretora do ISE de Biomassa. Um está no Rio Grande do Sul, o outro está no Mato Grosso do Sul, áreas completamente diferentes, mas eles estavam discutindo um projeto em comum. Um faz um protótipo, o outro faz a análise. Então, se eles não tivessem uma rede, como a rede de institutos de inovação, para se comunicar e estar num evento como esse, eles nunca iam se encontrar. Então, esse tipo de rede, de canal de comunicação é super importante para que os ICTs colaborem e criem e melhorem projetos de inovação em consequência disso. Quarto, que eu acho que é particularmente importante, dado que aqui no evento a gente falou muito sobre machine learning, AI, né, questões de defesa, enfim, uma alta quantidade de empresas de alta intensidade tecnológica. Inovação não é só isso, né? Uma coisa que a gente percebeu foi que existe um bias hoje, existe um foco muito maior dos ICTs em si para indústrias de alta tecnologia e não tanto para indústrias tradicionais. Isso é preciso mudar. Para a gente testar essa hipótese, a gente foi entender melhor o setor têxtil e setor de confecção no Brasil. Então, eu fui desde Rio Grande do Norte até Anápolis, até Blumenau, falando com empresas como a Hering, com a Cedro, com a Altenburg, mas também associações como a BIT e o C-Ticket, tentando entender como é que vocês realmente... um setor tão protegido, é um setor tão tradicional, é o segundo maior empregador na economia brasileira. Como é que vocês veem inovação? E a gente ficou completamente impressionado pelo nível de pensamento sobre a inovação, dos arranjos inovativos que eles tinham, e que, apesar de você ter, obviamente, principalmente no setor de confecções, um nível tecnológico muito baixo, ainda a inovação ser algo muito incipiente, existem lideranças e companhias fazendo projetos de inovação muito interessantes. Os ICTs, de acordo com a nossa pesquisa, deveriam olhar mais para esses setores. E o setor têxtil e confecção é um exemplo disso. Finalmente, tem o último aprendizado, tem a ver com um desafio que a gente acha que é o desafio principal de médio e longo prazo para os ICTs brasileiros, que é a sustentabilidade financeira e a performance institucional. Então, assim, a gente pesquisou bastante vários modelos através do mundo e, assim, não tem jeito. Ter acesso a um financiamento garantido, que a gente fala, né, chama de basic funding, é fundamental. Principalmente no Brasil, o debate é muito focado de não pode ter garantido, tem que se sustentar financeiramente. Não é assim que acontece no resto do mundo. Claro que existem níveis de investimento, claro que existem variações, mas ter o acesso àqueles fundos é muito importante para que os ICTs possam evoluir e se desenvolver na maneira que se espera deles. É claro que, com esse investimento, é muito importante você ter mecanismos de monitoramento e avaliação que vai permitir você fortalecer modelos que funcionam e eliminar ou substituir modelos que não dão certo. Agora, tentando entender, criar um sistema de monitoramento e avaliação, é importante que a gente também não use métricas que são uniformes. É importante que você tenha um entendimento de indicadores financeiros e não financeiros, principalmente os indicadores de impacto,
na economia, para você ter uma avaliação realmente holística e precisa sobre o funcionamento desses CTs e o impacto que eles têm na economia. Bem, foram esses os 5 aprendizados. Eu espero que isso tenha sido útil para vocês. Aí está o meu contato e fico à disposição para esclarecimentos maiores. Obrigado.